Pessoal, continuando, tá? A aula de hoje sobre escrita acadêmica. Nesse momento eu estou no 13º slide. E no 13º slide nós vamos começar a trabalhar o conteúdo de citações indiretas. Como eu já adiantei para vocês no vídeo anterior, né? As citações indiretas são as citações em que eu modifico o texto do autor. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Citações indiretas, tá? Citações indiretas é quando eu vou dizer a mesma coisa que um autor está dizendo, mas com as minhas palavras. Ou seja, eu vou modificar o texto do autor. Eu não vou modificar a ideia. A ideia vai ser a mesma. Só as palavras que vão ser diferentes. Tá certo? Aí vamos lá. Primeiros pontos que eu tenho a mencionar a respeito das... Primeiro ponto que eu tenho que mencionar a respeito das citações indiretas. Nas citações indiretas, eu não preciso colocar aspas, tá certo? Por que eu não preciso colocar aspas? Porque eu estou escrevendo aquele texto com as minhas palavras, então eu não preciso colocar aspas. Contudo, entretanto, porém, todavia, por outro lado, todas as conjunções de adversidade. Eu não preciso colocar aspas, mas obrigatoriamente eu preciso dizer quem foi o autor que eu li e o ano da publicação. Tá certo? Ou seja, eu estou escrevendo, tá certo, com as minhas palavras, mas ainda assim eu preciso mencionar o nome do autor, ou seja, o sobrenome dele, o último nome do autor e o ano da publicação do texto. Aí vocês perguntam, não precisa mencionar a numeração da página? Não. Não precisa mencionar a numeração da página, tá certo? E nem precisa colocar aspas. Mas, obrigatoriamente, eu vou ter que dizer quem é o autor, o sobrenome do autor, tá certo? Ou autores e o ano. Obrigatoriamente. Mesmo que seja um texto que esteja sendo construído com as minhas palavras, tá certo? Então aqui, ó, no 13º slide eu coloquei o seguinte, ó. Citação indireta. Na citação indireta é mencionada apenas a ideia do autor, mas com as suas palavras. Como são com suas palavras, não é necessário colocar aspas, mas é necessário especificar, tá? O nome do autor e o ano. Aí aqui eu coloquei um exemplo. Tá certo? Aí eu fiz um exemplo de citação indireta para vocês. Aí aqui eu coloquei, ó, texto-fonte. Esse texto não é meu, né? Esse texto é uma citação de Minayo 2009. Aí ela diz o seguinte, ó: a violência estrutural diz respeito às mais diferentes formas de manutenção das desigualdades sociais, materializando várias formas de submissão e exploração de umas pessoas pelas outras. Mais cruel é a violência que mantém a miséria de grande parte da população do país. Minayo 2009, página 32. Vamos supor que eu esteja fazendo um trabalho, tá? Sobre os tipos de violência, tá certo? E eu vou definir o que é violência estrutural. Aí eu gostei da citação de Minayo, então eu disse, eu vou parafrasear. Aí percebam, ó, 14º slide. Aí, essa daqui é a minha citação que eu fiz dela, a minha citação indireta, ó. Eu coloquei, ó, segundo Minayo 2009, a violência estrutural pode ser definida como os distintos modos através dos quais acontecem a manutenção das desigualdades sociais, o que, consequentemente, promove diversas práticas de submissão e de exploração. Ponto. Para a autora, esse tipo de violência causa a manutenção da miséria de uma ampla quantidade de pessoas. Percebam, a mesma coisa que ela disse lá, tá certo? No slide anterior, eu estou dizendo aqui, mas com as minhas palavras. Percebam que eu modifiquei. Tudo que ela falava, estou dizendo com as minhas palavras. É a mesma ideia, é a mesma tese que ela defendeu, mas eu estou colocando com outras palavras, ou seja, com as minhas palavras, tá? É um exemplo de citação indireta. Percebam alguns pontos nessa citação indireta.
É uma citação indireta que eu construí, que eu elaborei com as minhas palavras, mas ainda assim eu preciso indicar de qual autor eu li essa informação. E percebam, aqueles velhos esquemas, segundo Minayo 2009, vírgula e logo em seguida a citação. Percebam, é uma citação indireta que eu estou construindo com as minhas palavras. Então, por conta disso, essa citação aqui, ó, tá certo? Eu não preciso colocar a numeração da página e eu não preciso colocar aspas. Por quê? É uma citação que eu estou fazendo com as minhas palavras, tá certo? Aí, vamos para o próximo slide, tá certo? Percebam, é a mesma citação ó, que eu fiz do texto de Minayo. Violência estrutural pode ser definida como os distintos modos, etc. É a mesma citação, percebam. Eu não coloquei aspas, tá certo? E aqui, ó, eu coloquei o nome da autora no final do texto. É aquele velho esquema. Se eu coloco o nome do autor ou autores, tá certo? O sobrenome deles, antes da citação, somente a primeira letra do sobrenome maiúscula. Se eu coloco o sobrenome do autor no final da citação, abro parênteses, tudo maiúsculo, tá certo? O nome e o ano, tá certo? É aquele mesmo esquema, esse mesmo esquema, tanto para as citações diretas como para as citações indiretas, tá? Um equívoco que muitas pessoas cometem, tá certo? Essa regra da citação com até 3 linhas e de 4 linhas em diante, tá certo? É apenas para citações diretas. Nas citações indiretas, tá certo? Independente dela ter 3 linhas ou de 4 linhas em diante, eu não preciso dar reco, tá certo? Ou seja, as citações indiretas, as que eu faço, tá certo? Com as minhas palavras, modificando o texto do autor, eu não preciso dar reco, tá certo? Ela tem 3 linhas, fica dentro do corpo do texto. Ela tem 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas, 8 linhas, fica dentro do texto, tá certo? As citações indiretas. Então, as citações indiretas, eu não preciso colocar aspas, eu não preciso colocar a numeração da página e eu também não preciso colocar reco, tá certo? De 4 centímetros à esquerda. As citações indiretas sempre ficam dentro do corpo do texto, tá certo? A única coisa que eu vou ter que obedecer é esse esquema do nome do autor. Se eu coloco o sobrenome do autor antes da citação, somente a primeira inicial maiúscula. Se eu coloco o sobrenome do autor no final da citação, o sobrenome do autor aparece todo maiúsculo. E aqui, ó, no 16º slide, tá? Ainda tem uma outra forma de eu fazer uma citação indireta, que é a citação com verbos de atribuição ao autor, tá certo? Então, o que é que eu faço, ó? Eu coloco o nome do autor, ou autores, tá certo? O ano, que nem eu coloquei aqui no 17º slide, ó, é a mesma citação. Aí eu coloco, Minayo 2009 demonstra, evidencia, aponta, ressalta, destaca, enumera, classifica. Então, eu vou escolher algum verbo, tá certo? Desses que eu mencionei para vocês, ó. Minayo aponta, Minayo aborda, Minayo ressalta, Minayo destaca, Minayo classifica, Minayo mostra, Minayo demonstra, Minayo evidencia. Eu vou escolher algum desses verbos, um desses verbos, e vou colocar. Minayo 2009 demonstra que a violência estrutural pode ser definida, percebam, é a mesma citação. Eu só coloquei com o verbo de atribuição de ação ao autor, tá certo? Eu vou dar uma pausa nesse áudio, nesse vídeo, tá? E no próximo vídeo nós vamos comentar as falhas que são cometidas quando a gente elabora, quando a gente constrói, quando a gente está construindo, né, um texto acadêmico, tá certo? Então, são falhas, tá certo, que a gente deve evitar dentro da escrita acadêmica.